num termo geral. Quem vai dar para a gente é a Cefet Júnior. Para quem não sabe, a gente sempre trabalha com outras EJs, a gente mantém contato com diferentes EJs de outras faculdades, de outros cursos, para sempre dar informações. Às vezes uma EJ é mais capacitada para falar de determinado assunto, a outra é mais capacitada para falar de outro. Então é sempre importante a gente estar com esse contato, essa porta aberta para a gente conseguir interagir com os outros. E hoje eu até peço desculpa para eles, porque a gente engatou nesse assunto sobre questão de demandas e tudo mais, então acabou atrasando um pouquinho, 15 minutinhos aí. Mas quem vai dar vai ser o Bernardo, a Tati e a Leti. Eles vão se apresentar, né, depois. Espero que vocês gostem muito. É muito importante ouvir. A Cefet Júnior arrasa pra caramba. Então, assim, fiquem antenados em tudo que eles falarem, todas as dicas, vai ajudar vocês a fazerem a tarefa e também, assim, para questões externas, até mesmo da Argos. Eu estou aqui também para aprender, não estou aqui só por ver, porque tem muita coisa que eles vão falar que eu também não sei, não entendo, né, profundamente. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Podem começar aí. Ok, pessoal. Boa noite. Vou dar a tela aqui para vocês. Rapidinho. Deixa eu ver se é tudo certo. Estão conseguindo ver aí? Tudo show? Tá dando para ver sim. Tudo certo. Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui para poder dar essa capacitação de marketing. A gente hoje vai falar sobre como que a gente pode mostrar credibilidade e profissionalismo através das redes sociais. Que nem a Maju falou, a gente aqui é da Cefet Júnior Consultoria. Hoje quem está aqui comigo é a Tati, eu e a Leti. Podem se apresentar aí, pessoal, também. Fala, pessoal, boa noite. Muito prazer, meu nome é Tatiane Andrade. Atualmente eu sou gestora de novos negócios aqui na Cefet Júnior e estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar dando essa capacitação de marketing para vocês, porque por mais que eu seja da área de novos negócios, eu já fui analista de marketing aqui na empresa, como o Bernardo e a Leti, e é isso, espero agregar muito valor durante a capacitação. Boa noite, gente. Espero que estejam me ouvindo bem, que eu estou com uns problemas no Meet, mas como meu nome é Letícia, vocês podem me chamar de Leti. Eu também, assim como o B, sou analista de marketing aqui na Cefet Júnior e estou bem animada também para passar esse conteúdo que vai ser bem maneiro para vocês. Show, pessoal. Eu também aqui, junto da Leti, participo do núcleo de marketing da Cefet Júnior. Então nós dois atuamos na área de marketing aqui dentro da Cefet Júnior. Mas eu convido a gente para poder dar essa capacitação para vocês. Falando um pouco mais da Cefet Júnior, a gente está aí há 21 anos nessa questão de empresa júnior de gestão de negócios. A gente agora está com uma meta de 450 mil, a gente está correndo muito atrás disso. A gente esse ano está indo bem forte. E, bom, a gente é aqui do Cefet, a gente tem vários cursos que participam da Cefet Júnior. Tanto a Leti e a Tati, elas são de ADM, a gente também tem curso de produção, que é o meu caso. Tem muita gente que faz parte de ciência da computação, engenharia ambiental. Então, é todo mundo bem junto e misturado. Então, a gente abrange diversos cursos. E assim, a Maju falou que vocês aqui a maioria são trainee, e falar para vocês que, cara, esse movimento de empresa júnior é algo muito bacana. Você que nunca teve a oportunidade de estar interagindo com o mercado de trabalho é uma oportunidade gigantesca. Eu, por exemplo, até antes de entrar na Cefet Júnior, eu nunca tinha feito nada voltado ao mercado de trabalho, nunca tinha tido nenhuma experiência. E atualmente a gente está aí trabalhando com um cliente, fechando um projeto, e foi uma experiência única, assim, tipo, aproveitei muito essa experiência para poder manter contato com novas pessoas, adquirir muito conhecimento, que vale super a pena. Bom, começando aqui com essa pergunta que está aí na tela, do que é marketing? Até se alguém quiser se desmutar e falar, dar uma dica, não sei, se eu quiser interagir aí. Alguém tem algum chute? Se quiser falar. Não consigo ver a tela. Bom, marketing, no caso, seria esse conjunto de técnicas e processos que vão definir as relações entre a empresa e o restante do mercado. Então, como é que a gente pode explicar isso? O marketing vai estar responsável não só pelo aquele post bonito que você vai ver, pelo aquele identidade visual, não é só isso. O marketing está envolvendo todas as relações que você vai ter com o cliente. Então, é por isso que a gente tem diversas estratégias de marketing atualmente. Hoje a gente vai abordar essa questão de identidade visual, mas marketing é muito abrangente.
tem várias estratégias de marketing que a gente pode definir. E hoje, no caso, a gente vai estar falando sobre identidade visual e identidade de branding. Então, como é que a gente vai poder criar uma identidade visual? A gente vai passar por diversos processos aqui, que vão ser desde o do primeiro passo até o último passo, você criar uma identidade visual e conseguir se relacionar diretamente com o cliente. E começando falando um pouco de branding, que no caso é a gestão de estratégia da marca de uma empresa, com o objetivo de torná-la mais desejada e positiva na mente dos clientes do público geral, e vão envolver ações relacionadas ao propósito, valores, identidade e posicionamento. Então você pode ver que o branding não vai envolver apenas essa questão visual. Para você conseguir chegar nessa questão visual, da identidade visual, você está trabalhando com diversos outros aspectos. Então você tem que entender qual que é o propósito da sua empresa, o que ela tem para oferecer para os seus clientes, quais são os valores que ela segue, qual que é o posicionamento que ela segue. Tudo isso daí é muito importante para você conseguir definir quais são as estratégias que você vai utilizar quando você for se comunicar com o seu público. Então, quando você estiver gerenciando uma rede social, quando você estiver criando algum conteúdo para se relacionar com o cliente, é muito importante que você consiga transmitir a ideia da sua empresa e que você consiga fazer com que a ideia da sua empresa seja atrativa para o cliente. E, bom, tem esses passos, através do entendimento da empresa, que é você compreender quais são tanto as suas dores, quanto as dores dos seus clientes. Isso daí entra mais no BR Pestano, que eu vou explicar daqui a pouco. E quais que são os objetivos da sua empresa. É muito importante você compreender a sua empresa no todo, compreender o que vocês estão fazendo, para que você consiga transmitir isso para o seu cliente. E mais importante de tudo é você entender o que é o seu cliente, qual que é o objetivo dele, porque assim como a empresa, todo cliente tem um objetivo. O cliente vai estar entrando em contato com vocês, vai estar querendo algo em troca. É para isso que a gente cria a Buyer Persona, que nada mais é que a representação fictícia do cliente ideal. Mas como é que funciona? A gente vai criar isso daí do zero, a gente pega um monte de informação, e a gente vai colocando um monte de informação sem sentido. E aí não é assim que acontece. Quando a gente vai montar uma Buyer Persona, quando a gente vai definir qual que é o cliente ideal, a gente precisa seguir uma série de passos. Porque não adianta nada você ter essas informações, mas não conseguir estudar elas e entender realmente o que elas significam. E aí, para isso, a gente faz essa representação. Eu vou abrir essa tela separada para poder mostrar com vocês com mais detalhe, mas é muito importante a gente, quando for montar uma Buyer Persona, a gente se colocar no local do cliente. Então a gente vai ter muito detalhamento, a gente vai ter muito texto, e cada informação que está ali não é posta à toa. Cada informação que a gente monta, a gente tem um estudo por trás, a gente realiza uma pesquisa. Aqui dentro da CPD, a gente roda o formulário para os clientes, do potencial dos nossos clientes. A gente vai adquirir essas informações, e com base nisso a gente consegue criar qual que é o cliente ideal da pessoa. Então, por exemplo, aqui foi um desafio que a gente fez, inclusive, eu e a Alessia, a gente estava participando quando a gente era trainee, com a Tati, ela era nossa gerente, que é sobre essa Yasmin Terra, e ela é uma cliente totalmente fictícia. Ela é basicamente a personalização de todas as informações que a gente adquiriu conforme a gente foi pesquisando. Eu vou abrir aqui, já até está na outra tela separado. Aqui tem fica um pouco melhor para ver. E aí, no caso, como que era a questão da nossa cliente? Ela trabalhava com marmitas fit, e a gente rodou um formulário e a gente conseguiu informações que a maioria dos clientes dela tinham entre 25 anos, eram dessa região de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. A maioria dos clientes dela estava solteiro, no caso, e a gente colocou aqui que eles eram estudantes, a grande maioria, então a gente colocou que eles seriam estudantes de medicina veterinária e que eles preferiam utilizar as redes sociais de WhatsApp e Instagram. E a gente vai falar aqui, nas características geral, nós vamos estar contando sobre o cliente ideal como se a gente estivesse na pele do cliente, literalmente. Então a gente vai pensar e agir como o cliente agiria. Então a gente tem aqui todas as informações, a gente fala sobre a rotina dela, que ela está estagiando numa clínica, que ela tem a rotina dela de amigos, ela não tem tempo de preparar a sua própria refeição, que era algo que a nossa cliente atacava. Ela tinha essa loja de marmitas dela que estava vendendo, então essa era a principal dor dos clientes. Essa aqui, por exemplo, tinha essa dor que ela não tinha tempo para poder preparar as refeições dela. Ela tinha um conhecimento de marmita fit congelado, mas que ela tinha esse interesse, mas que ela não tinha encontrado nenhuma empresa que passasse confiança ou que tivesse um preço acessível. Então aqui a gente consegue resumir tudo que ela tinha dificuldade na sua rotina e como que a empresa pode ajudar. Então a gente tem que ela tinha dificuldade de encontrar uma empresa de confiança, ela gostaria de almoçar uma marmita com sabor incomparável, ela tinha uma rotina muito agitada e não tinha muito tempo livre para cozinhar suas refeições. Tudo isso daí a gente obteve através de pesquisa, através de formulário, e aqui a gente conseguiu personificar esse cliente dela e como que a gente conseguiria atacar diretamente essa dor. Falando como a Sabori Life, que é o nome da empresa que a gente ajudou,
conseguiria fornecer esses lanches funcionais, esses docinhos, salgadinhos que ela poderia comer no tempo livre. Ela também oferece as marmitas, a marmita que é muito bem trabalhada, que ela tem um conceito novo, que é a relação de aproveitamento total do alimento. E com isso a gente consegue produzir esse documento aqui, que isso aqui vai servir de base para a gente conseguir entender como que a gente pode criar a nossa identidade visual e atacar em si, oferecer algo para o nosso cliente. Boa, pessoal. Agora eu vou estar dando continuidade aqui na apresentação. E muito do que o B falou, né? A gente monta essa buyer persona para a gente ter ali uma personificação de quem é o nosso cliente, para que a gente possa entender quais são os desafios dele e de que forma a gente pode estar atuando em cima disso com soluções. Então, essa é uma forma da gente entender o cliente e traçar estratégias em cima disso. Mas não para por aí. A gente também pode ir mais fundo nas estratégias de marketing, focada ali na parte da psicologia. E aí eu trouxe para vocês agora a parte dos arquétipos de Jung. E não sei se muita gente conhece aqui o que significa. É um termo que muita gente não conhece, inclusive aqui na empresa, a pessoa passa a conhecer quando ela é alocada em algum projeto de marketing. Mas os arquétipos, eles são padrões que pessoas têm, comportamentos padrões, que definem ali um traço de personalidade. Então, é a personalidade de uma pessoa. E essa pessoa pode ter mais de um arquétipo. Aqui tem alguns exemplos que depois eu vou estar trazendo para vocês também. A gente tem arquétipos de amante, governante, criador, cuidador, e tudo significa alguma coisa. E trazendo até para a parte agora, né, do marketing, assim como as pessoas elas também têm personalidades, a empresa também deve ter, com base ali nos valores da empresa, na visão, na missão, da onde ela quer chegar, principalmente do propósito dela. E aí, essa personalidade da empresa, a gente vai definir com base na nossa persona. Então, de que forma a gente pode estar ali se tornando mais próximo do nosso cliente, se conectando com ele, é através da nossa personalidade. E não só a personalidade de forma de agir, mas também do nosso posicionamento no mercado. Até mesmo em relação a pautas sociais, né, o posicionamento no geral. Qual vai ser a personalidade da nossa empresa? E aí, por meio de definir essa personalidade com base na nossa persona, a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue ter uma relação ali com o cliente mais próxima, uma relação mais profunda, a gente consegue se conectar melhor com ele e também definir como vai ser o nosso tom e voz, que vai ser um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho. E para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês de 2 arquétipos, que é o arquétipo do amante e o arquétipo do governante. E começando a falar um pouquinho sobre o arquétipo do amante, a pessoa que tem esse arquétipo é aquela pessoa que tem uma personalidade que gosta muito de se relacionar com outras pessoas. Ela gosta muito de coisas que envolvam sofisticação, romance, luxo, coisas que são ali personalizáveis. Ela gosta de exclusividade. E aí uma marca que eu posso trazer para vocês que trabalha com esse tipo de personalidade do amante é a Dior, é a Chanel, é a Victoria's Secret e também diversas empresas aí de chocolate. Ou seja, essas empresas, elas entendem qual é a personalidade do público, ou seja, o meu público, ele gosta de uma coisa mais sofisticada, ele gosta de uma coisa mais exclusiva, personalizada. Ele gosta ali também da parte da conexão, né? De se conectar com outras pessoas de uma forma mais íntima. Como é que eu posso estar trazendo isso para as minhas propagandas, para a minha rede social, para estar ali expressando a minha marca? Então, esse é um exemplo aí do arquétipo de amante. E trazendo agora um exemplo do arquétipo de governante, a personalidade desse tipo de pessoa é aquela pessoa que ela gosta de liderar, ela tem um senso de liderança bem aflorado, é aquela pessoa que gosta de se comunicar em grandes multidões, aquela pessoa que tem um poder persuasivo grande também, é aquela pessoa que ela gosta de ter aquele status, ela gosta de ostentar e ela gosta de poder. Então, uma marca que eu posso trazer aqui para vocês, que está relacionado com essa personalidade, é a Rolex.
E a Rolex, ela tem muito disso, até mesmo nas propagandas delas. Na propaganda de televisão, principalmente, elas trazem muito figuras famosas e figuras que passam um ar de autoridade. Inclusive, a Rolex, ela está aí sendo parceira dos jogos, né, de tênis, campeonatos, inclusive patrocinando o tenista aí famoso Roger Federer, que ele passa bastante esse ar de sofisticação, de elegância e de luxo. Ou seja, quando a gente entende a personalidade do nosso público, a gente traz isso para a nossa empresa e a gente consegue se comunicar com ele de forma melhor por meio do nosso tom de voz e também por meio das nossas propagandas, dos nossos comerciais, da nossa criação de conteúdo. E aí é muito importante para a nossa estratégia de marketing e é legal que nós, como empresa, né, empresa júnior também, a gente tem essa noção de qual é a personalidade do nosso público para a gente estar atuando em cima disso. Porque tudo isso está relacionado com marketing. O marketing estratégico casa ali com o marketing de design, né, visual, na hora que a gente vai criar algum tipo de conteúdo. Pode passar, Bia. Show de bola. E aí já falamos sobre persona, falamos sobre arquétipos de Jung, a gente conseguiu entender quem é o nosso cliente por meio da definição da by persona e qual é a personalidade dele por meio dos arquétipos. Como é que a gente pode estar se comunicando com essa pessoa? É por meio da nossa comunicação que a gente também consegue se comunicar, que a gente consegue passar com clareza a nossa mensagem, que a gente consegue ter um relacionamento com o nosso cliente. E essa questão do tom de voz, a forma que a gente vai se comunicar, está relacionada a muitas coisas e a muitos canais. Como a gente vai se comunicar com o nosso cliente numa reunião, nos nossos canais de comunicação, como Instagram, WhatsApp, qual vai ser a nossa postura em relação a isso? E para ficar até um pouco mais fácil, queria que vocês mentalizassem que a Argos ela é uma pessoa. E aí, como é que a Argos ela vai falar com o próximo? Como ela vai se expressar? Qual vai ser a entonação da voz dela? Ela vai usar gírias? Ela vai falar de uma forma energética? Ela vai falar ali com um pouco mais de formalidade ou com mais informalidade, ou vai ser ali neutro, dependendo do ambiente. Então, a gente pensa dessa forma para entender qual vai ser o tom de voz da nossa marca. E também uma coisa muito importante, quanto mais humanizada e transparente for a nossa marca, até por meio da comunicação, a gente consegue ter um relacionamento ali mais próximo com o nosso cliente, porque ele se sente mais conectado. Tanto por meio da nossa personalidade, do nosso posicionamento no mercado, quanto da forma que a gente se comunica. É por meio dessas coisas que a gente consegue aproximar o cliente. E um cliente que é próximo da gente, a gente consegue ter ali mais sucesso até na conversão, para ele se tornar aí um consumidor do nosso serviço futuramente. Então, essas coisas é bem importante estarem bem alinhadas, né? Quando a gente vai criar algum tipo de conteúdo nas redes sociais, principalmente. E aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês a própria Cefet Júnior, né? A Cefet Júnior é uma marca formada por jovens empreendedores. Como é que a gente define a nossa voz? E aí, pode passar, Bia? Eu trouxe aqui alguns exemplos do nosso manual da marca que a gente tem aqui na empresa, que é um manual que é como se fosse o nosso brand book, que a gente passa para os membros assim que eles entram na empresa, para eles entenderem como é que é a Cefet Júnior. E aqui tem uma breve descrição. A Cefet Júnior é uma marca que se comunica na primeira pessoa do plural, posicionando-se publicamente como um time que representa os interesses da empresa, utilizando nós vamos, nós somos. Então, esse é um exemplo da nossa comunicação. A gente aqui dentro, principalmente quando vai se mostrar, né, aí no mercado externo e tal, a gente utiliza muito a palavra nós. A gente evita falar eu, focar ali no somente eu, sabe? A gente age sempre como um time. Isso é uma coisa que mostra a nossa união como membros da empresa, que a gente veste a camisa também, né? Passa essa impressão e que nós temos ali um espírito de união e que a gente pensa ali um no outro e tal. Então a gente usa sempre esse vocabulário de nós vamos, nós somos, nós vamos conseguir, vamos para cima, sempre falando dessa forma. E porque a gente é uma marca composta por jovens comprometidos e capazes que querem transformar o empreendedorismo no Brasil. Então, eu trouxe até um exemplo para vocês numa tabela que mostra um pouco disso de forma mais visual para ficar mais fácil da pessoa entender. Então, a gente trouxe aqui algumas características da nossa voz, que é uma voz energética, educativa e descomplicada.
Por que é energética? Porque nós somos jovens, nós podemos fazer tudo acontecer, nós temos energia para isso, nós temos proatividade e a gente tem vontade de correr atrás das coisas. E aí, quais palavras a gente poderia usar, né? Assim, no nosso dia a dia e tal. Usar palavras como além, desafio, inovação, transformar, conseguir, superar, usar cores vibrantes também, é uma coisa que mostra esse nosso lado energético. E evitar palavras que remetam à doçura, encantamento, usar tons pastéis e também palavras no diminutivo. Ah, que bonitinho e tal, nossa, muito legal, ai, você é muito legalzinho. É uma coisa que a gente evita fazer aqui dentro, porque isso tudo conta, principalmente quando a gente está se comunicando com o cliente. A gente tem que passar bastante autoridade também, né? Por mais que a gente seja uma empresa júnior, com pessoas que estão aí no início da faculdade, a gente sabe do nosso valor, a gente estuda bastante para isso. Vocês, por exemplo, agora estão sendo capacitados, recebendo aí diversos treinamentos, porque a gente estuda e a gente tem que passar autoridade e credibilidade no nosso posicionamento. Então, esse aqui é algum ponto de intenção legal que a gente pode ter. É uma característica de voz também educativa, porque o nosso trabalho é co-criado, a gente está sempre ali tentando agregar valor, tentando ajudar o cliente, então a gente tenta trazer sempre essa palavra aí de descoberta, conhecimento, vamos, e a gente tenta usar palavras como, por exemplo, tentar, vou tentar. Por mais que a gente realmente vai tentar, a gente tenta passar ali um pouco de confiança também para o nosso cliente, até para os nossos membros. E uma comunicação descomplicada, até porque nós somos jovens, assim como vocês, nós também lidamos aí constantemente com trainees, que a gente tem que passar também uma comunicação mais descomplicada, não usar tantos termos, e também com os nossos clientes. A gente lida com diversos tipos de clientes, tanto clientes muito grandes, como clientes que começaram a ter uma ideia de negócio agora e está evoluindo aí no mercado. Então, a gente está sempre aí trazendo essa comunicação descomplicada. E esse exemplo aqui de tabela é uma coisa muito legal de vocês até aplicarem na Argos, caso vocês ainda não tenham, porque é uma coisa que facilita bastante para que vocês tenham até um padrão de comunicação, para não ter uma pessoa se comunicando de certa forma com o cliente, aí o cliente se acostuma com aquilo e talvez se ele for fidelizado e for para algum outro projeto, outra pessoa vai se comunicar de uma forma menos energética, mais calma, e ele pode achar ali um pouco estranho, porque não vai ter um padrão. Então, é legal ficar atento a esses pontos também. E aqui eu também trouxe alguns exemplos de emojis, coisa mais do dia a dia, né? Como é que a gente pode estar se comunicando até mesmo através de emojis? Então, a gente tem aqui alguns emojis que a gente mais utiliza na Cefed Uno, por exemplo, mas vocês também devem ter na Argos, que é o risinho, o foguete, no sentido de avanço, né, crescimento, o coração azul, que está ali na nossa paleta de cores, e a espada simbolizando Esparta, que é a nossa cultura. E tem também alguns exemplos de textos que a gente manda aí para os nossos membros e tal, para os nossos parceiros, mostrando sempre essa nossa jovialidade e também nossa energia ao falar. Mas uma coisa também que é muito importante na questão do tom em voz, não é só essa questão de se comunicar com o cliente e membros, como eu falei aqui, mas até mesmo nos canais de comunicação de vocês, de divulgação, como, por exemplo, Instagram, blog, etc. Por exemplo, legenda de algum post no Instagram. É legal que vocês sigam o tom em voz da empresa de vocês, para que vocês estejam ali de acordo com o propósito da empresa. E também que vocês tenham ali alguns emojis que vocês podem estar utilizando também durante o dia a dia e também quando vocês forem montar algum post nas redes sociais. Sempre pensando como é que a minha empresa, ela se comunica, como é o tom de voz dela, quais são os emojis, talvez, que ela mais usa, que eu possa estar ali aplicando na minha criação de conteúdos para as redes sociais. Pode passar, Bia. Show de bola. E aí, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre como se comunicar, né? Ou seja, como a Argo pode se comunicar ali por meio das redes sociais, eu trouxe um exemplo de tipografia. A tipografia ela é muito importante, porque, como eu já falei anteriormente, a gente precisa seguir um padrão na nossa identidade visual. Tudo precisa estar ali conversando, a gente não pode ter uma fonte e do nada usar outra, porque isso perde a harmonia. E perde também o conceito por trás, porque tudo tem um conceito. E o que é tipografia? É o estudo e a aplicação de caracteres, estilos e arranjo das palavras.
E aqui eu trouxe um exemplo da Cefet Júnior em si. Não, pode voltar. Deu spoiler. Mas, enfim. Esse primeiro exemplo aí da Cefet Júnior é a fonte que a gente usa, é a Liga Spartan. É a fonte que a gente usa para tudo, nossa fonte principal, mas a gente também tem algumas fontes secundárias. E esses dois exemplos aqui de baixo são dos exemplos errados. Então, assim, se alguém chegar ali e talvez criar um post e colocar o nome dessa Fed dessa forma, vai ficar desarmonioso, sabe? Não vai estar de acordo com a nossa identidade visual. Então, é importante que também tenha atenção à questão da tipografia da empresa. Então, quais são as fontes que a Argos está utilizando nos posts? Além da fonte principal, quais são as fontes secundárias que eu posso estar ali brincando, né, para trazer mais atratividade no meu post? Então, ficar atento a isso, porque às vezes você pode usar uma fonte diferente por falta de atenção. Acontece, mas é bom ter esse tipo de cuidado. E agora sim, eu trouxe alguns exemplos para vocês de tipografia nos posts. Trouxe, inclusive, uma da Argos. Eu dei uma olhadinha no Instagram de vocês, gostei bastante desse post. Mas, começando aqui, né, pela ordem, eu trouxe um post do Yeser, e até dando dica aqui, o Yeser é muito bom de dicas para rede social. É uma dica que eu tenho para vocês, caso vocês queiram entender um pouco mais. E aqui dá para perceber que a tipografia dele, ou seja, a fonte que ele usa, é uma fonte bem divertida, diferente, né? Mais descontraída, mais dinâmica, mas essa fonte se comunica com o público que ele quer atingir. Então é bom também a gente ter essa noção, porque também existe uma psicologia por trás da tipografia. Fontes que são com linhas mais retas, mais finas, ela passa um ar de sofisticação e de formalidade maior. Fontes que são mais cheinhas e arredondadas, com bordas arredondadas, elas passam um ar ali de inovação, criatividade, jovialidade. Então, tudo isso tem uma psicologia por trás. Inclusive, isso que a gente está comentando com vocês é até um pouco aí de neuromarketing, que a gente pode estar atingindo nossos clientes por meio da psicologia. Isso é muito legal. E aí, esse Yeser, ele se comunica com o cliente por meio dessa fonte dele, dá super certo. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Mas um exemplo que eu quis trazer para vocês também é que ele brinca com as fontes, ele brinca com as formas, ele brinca com as cores, com os tamanhos, para trazer mais ênfase. Então, na parte do Revelei, ele traz aí uma leve curvatura na palavra, coloca um destaque atrás da palavra fonte, dá um destaque maior para a palavra posts, com uma cor diferente, tamanho diferente. Então, isso é uma forma também de vocês brincarem com as fontes. A Argos, né? Peguei essa publicação sobre a moda praia. Trouxe também como exemplo para vocês, para mostrar um pouco a tipografia também. A Argos deu para perceber que vocês têm ali a fonte principal, né? Como, por exemplo, a do moda praia, mas também tem a fonte secundária, que está ali na parte do brasileira. E então eu trouxe aqui até como uma dica para vocês, que eu sei que vocês vão estar aí construindo posts, né? Logo, logo. Para vocês se basearem um pouco no exemplo. Olha o Instagram também da Argos, dá uma olhadinha, confere, segue ali os exemplos para vocês estarem sempre por dentro da identidade visual da empresa. E esse post aqui ficou muito bom. E também trouxe um terceiro, que é um pouco mais minimalista. Mas é aquilo, né? Tudo vai depender da personalidade da tua empresa. Esse Instagram que eu procurei é um Instagram focado mais em coisas minimalistas, conteúdos minimalistas, e isso está conversando com o público dele, dá certo, porque o público dele gosta disso e consome esse tipo de conteúdo. Então, é legal a gente estar atento bastante na personalidade do nosso negócio, porque não adianta nada uma empresa muito jovial fazer um conteúdo muito formal, com cores muito padrões, que talvez não vai atingir o público que ela quer. Então, esteja atento ao público que você quer atingir e trace suas estratégias com base nisso. E aí, brinquem com as fontes, com os formatos, que fica bem atrativo aí nos posts. Pode passar. Show de bola. E aí, começar a falar aqui agora um pouquinho sobre psicologia das cores. E, cara, como é que a gente pode estar entrando na cabeça do nosso cliente por meio das cores? As cores, elas têm um grande poder. Por mais que a gente não perceba, por mais que às vezes seja um pouco inconsciente, mas as cores é uma das coisas que a gente não consegue driblar. É um dos gatilhos assim, que a gente não consegue driblar. A cor, ela traz, desperta,
influencia e estimulam as pessoas. Por meio das cores, a gente consegue ali ter determinadas emoções, determinados sentimentos. Até trazendo aqui um outro exemplo, por exemplo, anúncios em sites. A gente já está acostumado a ver aquilo e não tem mais interesse. A gente nem clica, a gente sabe que a gente vai entrar em um site e vai ter diversos anúncios. Então, a gente já está ali automaticamente, a gente nem quer saber. A gente simplesmente sai. É uma coisa que a gente já encontrou formas de driblar, o nosso inconsciente encontrou formas de driblar. Porém, nas cores, é muito difícil acontecer. As cores, por mais que a gente não queira, ela vai estar lá, a gente vai prestar atenção nelas e isso vai impactar a gente de alguma forma. Então, a psicologia das cores é bem poderosa e eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de umas imagens, inclusive bem famosa no Google essa imagem, com alguns exemplos, né, de como é que a cor ela desperta sensações na gente. O amarelo ele tem esse poder de trazer aquela sensação de otimismo, de clareza, de calor, também de alegria, principalmente. O laranja traz esse ar de amigável, passa confiança, passa alegria. O vermelho traz esse ar de excitação, de juventude, de coragem, de alerta também, porque também tem um lado mais negativo, entre aspas, né, das coisas. O lilazinho, roxo, ele traz esse ar criativo. O azul traz o ar de confiança, segurança, força. Verde, o pacífico, crescimento, saúde, natureza. O cinza traz ali o equilíbrio. E tem diversas outras cores que também traz outras sensações. Mas uma das principais são a azul, a vermelha e a amarela. Inclusive, é a cor da Argo, né? A azul. E esse azul está muito ligado ao business mesmo, ao mundo empresarial. Traz uma certa formalidade, seriedade, segurança. Então, é uma cor muito legal para vocês estarem usando. Traz também um profissionalismo muito grande. Inclusive, eu vim de azul por causa de vocês hoje. O amarelo, que também é uma cor que eu vi bastante presente no perfil de vocês, é uma cor que traz bastante clareza, traz ali também um destaque, né? Porque é uma cor que desperta também a sensação de alerta na gente. Então, assim, são cores muito legais para estarem usando em conjuntos e esteja atento também à paleta de cores da empresa, de vocês, quando vocês forem criar um conteúdo. Estejam atentos à identidade visual, para vocês não fugirem ali da paleta e fazer um post que não está batendo muito bem ali com a identidade visual. E trazendo até um exemplo para vocês, né, de empresas que a gente conhece bastante, que usam muito a psicologia das cores, são as próprias redes de fast food. Por exemplo, o McDonald's, o Burger King. Por que essas empresas utilizam a cor amarela e a cor vermelha? Porque o amarelo, ele tem o poder de chamar nossa atenção. Então, se a gente está em algum lugar e a gente olha ao redor, se tem uma coisa amarela, a nossa visão automaticamente vai para lá. E o vermelho, ele tem o poder de despertar o nosso paladar. Ele aflora o nosso paladar. Então, é uma coisa que combina. Você vai olhar porque vai te chamar a atenção amarelo e automaticamente você vai ver o vermelho que vai estar ali despertando o seu paladar, aumentando a sua vontade de consumir aquilo. E o vermelho também é um sinal de urgência. Então você vai ficar, nossa, eu preciso muito comer um hambúrguer do McDonald's, um McChicken com batata frita. Então, tem um poder muito grande a psicologia das cores. E usem isso a favor de vocês. Não só quando for criar os conteúdos, mas no seu dia a dia e tal. É muito legal. Pode passar. E também tem a questão da psicologia das formas. A gente está falando muito de psicologia aqui, mas, cara, tem um grande poder. E vocês vão usar muitos elementos gráficos quando vocês forem montar posts, apresentações também. É bem legal. E vocês sabiam que cada elemento que a gente pode utilizar nos nossos posts, triângulo, quadrado, círculo, as linhas, elas podem gerar uma sensação na gente? Isso é uma coisa que eu não sabia, fui descobrir semana passada, mas eu trouxe esse conteúdo para vocês que eu achei bem legal, com o significado. Pode passar, sabe? Bom, o triângulo, quando a gente utiliza ele em elementos gráficos, por mais que seja inconsciente, assim como a psicologia das cores, ele representa, para quem está vendo aquilo, conquista, crescimento, objetivo, sucesso, inspiração, porque o triângulo ele lembra muito uma montanha, e quando a gente
estuda questões de crescimento, de sucesso, a gente vê uma pessoa no topo da montanha, significando que ela alcançou o objetivo dela, alcançou a meta. Então, o triângulo, ele traz esse ar de conquista. Então, caso você esteja fazendo um post sobre esse tipo de assunto, é legal usar elementos gráficos que remetam a isso. E eu trouxe alguns exemplos aqui do ladinho também, porque vocês não precisam usar um triângulo cru, assim, no post, mas tem elementos que lembram, né, a forma e que trazem a sensação também. O quadrado, por ter essas linhas retas, ele traz confiança, traz segurança, disciplina também, coragem e estabilidade. E é muito legal também vocês estarem usando. O círculo, ele já é mais... traz um ar de harmonia, por ele ser também algo que lembra a eternidade, por não ter um fim ali, não ter nenhuma extremidade pontiaguda. Eles são agradáveis, são suaves, trazem uma imagem também jovial, feliz, de movimento. Então, eu vejo muito Instagram de pessoas que trabalham com conteúdos para pessoas bem jovens e tal, alguma coisa ali relacionada a coisas fofas até. Muita gente usa foto de fundo assim com um círculo ou com elementos gráficos no posts, porque isso aí traz realmente essa sensação. As linhas, elas ajudam a trazer uma organização para o teu trabalho, ajudando também a você organizar, né, o post e trazer ali uma sensação de equilíbrio maior e até de harmonia. E as curvas, elas fazem a gente se sentir calmos, relaxados e ajuda a direcionar o olhar para o foco da imagem. Então, a gente tem um exemplo aí muito usado que é a própria seta. A seta, quando ela tem essa curvinha, ela tem o poder ali de deixar a gente mais calmo, mais relaxado e leva a gente para o foco da imagem, que é onde ela quer direcionar a gente. Pode passar. Assim como também, né, outros elementos gráficos, como essas formas que vocês estão vendo, a gente trouxe alguns, mas tem outros que empresas costumam usar bastante. Ou seja, através disso, a empresa ela consegue passar uma mensagem ao público que ressoa por meio da sua personalidade. Pode passar. Ou seja, para finalizar essa minha parte, né, mais de psicologia, como é que a gente pode mostrar credibilidade e profissionalismo através das redes sociais? Entendendo o propósito da marca, então entendendo qual é a missão da Argos, qual é o posicionamento dela no mercado, entender o propósito dela mesma para estar trabalhando em cima disso, ter atenção à sua audiência, ou seja, quem é o seu público, quem você quer atingir, quais são os desafios, os costumes, as necessidades deles para vocês estarem trabalhando em cima disso, ter definido a personalidade e o tom de voz da tua empresa, ou seja, como é que a minha empresa vai se posicionar no meu mercado, como é que ela vai se comunicar e se conectar. Tem uma identidade visual bem definida, tem uma paleta de cores, uma tipografia, uma logo, para que o cliente ele veja a Argos, sei lá, em algum lugar, passe o olho rápido e fala, nossa, é a Argos, porque é a paleta dela, é a logo dela e eu consegui identificar de longe. Então, uma empresa que tem uma identidade visual bem definida, ela tem esse poder. E ofereça também benefícios e qualidades. E o que seria isso? Por meio do Instagram de vocês, é muito legal a gente também passar autoridade no nosso trabalho. Mostrar que aquele cliente ele pode ter um benefício ao contratar a gente e que o nosso serviço tem qualidade. E como é que a gente pode fazer isso? Talvez postando na rede social algum trabalho que vocês já fizeram, depoimento de clientes, resultados que vocês conseguiram alcançar, porque isso vai fazer com que quando o cliente for visitar o Instagram de vocês, isso está até relacionado com a jornada de compras, a última etapa, que é a etapa de decisão de compra. Se ele vê que no Instagram de vocês mostram os benefícios que vocês já trouxeram e a qualidade do trabalho de vocês, tem uma chance muito maior dele contratar vocês e de se tornar cliente aí futuramente. Então, seguindo esses passos, é só sucesso. Alguma dúvida, pessoal? Se não, pode seguir. Show de bola. Perfeito, então. A Tati veio falando bastante sobre psicologia, né? Como vocês puderam ver, mas realmente, de uns tempos para cá, a psicologia, o neuromarketing, né, que chamam, tem muito a ver com marketing, porque estuda muito o comportamento do cliente, né, do consumidor. E agora eu vou falar um pouco sobre hierarquia visual, que querendo ou não também tem a ver tem um pouco de psicologia, porque a hierarquia visual ela é um princípio do design, né, que vai falar sobre organizar os elementos para mostrar a ordem de importância. Então, é fazer a distribuição de forma lógica e estratégia para influenciar, né, a percepção do usuário, ou seja, esse recurso, né, que o marketing, que o design tem, né, vai permitir que o público consiga perceber
o que ele deve focar primeiro na imagem, de acordo com a ordem de importância. Então, por exemplo, nesse exemplo que está aí, né? Eu falei, por exemplo, porque está escrito bem grande, assim, então já chamou a atenção, né? Já chamou a minha atenção para ver esse primeiro texto, assim. Então, ter essa hierarquia visual, né, colocar, respeitar, né, a ordem de importância de acordo também com o que você quer que o usuário, né, aquela pessoa que está visualizando um post, alguma arte que você fez, foque primeiro para tomar decisão. Isso também está um pouco ligado a equilíbrio. Então, por exemplo, se texto tivesse todo da mesma fonte, da mesma cor, não teria nada para chamar atenção, não teria um foco principal. A pessoa faria uma leitura assim meio corrida e talvez não tomaria nenhuma ação se fosse algum post para tomar de uma ação para alguma venda, por exemplo. Então, não causaria nenhum efeito sobre aquela pessoa. Então, a hierarquia visual ligada ao equilíbrio, né, ao contraste também de cores, por exemplo, cores que se contrastam. Então, imagine que se fosse cores próximas, né, uma paleta próxima, semelhantes, assim, não teria um contraste bom, também não chamaria atenção, seria um outro ponto, assim, que não chamaria atenção, para não chamar atenção, né, da pessoa que está visualizando. E isso é uma coisa, assim, bem intuitiva, que é perceptível, assim, né? Então, conforme vocês forem vendo, né, eu sinto, não sei o pessoal, mas eu sinto muito isso, assim, conforme eu vou fazendo as coisas, né, alguma arte, algum post, alguma publicação, eu vou colocando as coisas, jogando, assim, tipo um brainstorming, e depois eu vou organizando de acordo com a imagem que a forma, né, que eu quero que a pessoa veja. Então, por exemplo, a Tati, ela trouxe aquela publicação, né, da Argos mesmo, e na publicação dá para perceber que fizeram de forma intuitiva, eu imagino, essa hierarquia visual. Então, deram ênfase, por exemplo, no tema principal, que era sobre moda praia. Então, a hierarquia visual, esse princípio, né, do design é bastante importante na hora de montar as postagens e trazer uma harmonia para o post e ser mais estratégico também para a montagem dos posts. Pode passar, Vitor. E só para finalizar um pouco, né, dessa parte de design, a gente trouxe aqui só esses formatos, né, que a rede social do Instagram tem, que todo mundo sabe que, querendo ou não, o Instagram é uma grande vitrine das empresas, né, de uma marca. Então, é muito importante, assim, trazer uma harmonia visual para os posts, para o feed como um todo, o perfil como um todo. Então, muito importante também respeitar os dimensionamentos dos formatos. A gente sabe que o Instagram vem se modificando a cada dia, os formatos estão cada vez mais livres, formatos de vídeos, por exemplo, estão livres, mas ainda assim é muito importante respeitar margens, né, da imagem, os dimensionamentos também, porque isso vai influenciar na percepção da pessoa, né, do lead, do cliente que vai ver o perfil de vocês. Então, só uma diquinha, assim, as diferenças, assim, de formatos, né, que o Instagram apresenta. Então, tem o formato quadrado, que é o básico, né, é só de uma página, assim. E a diferença de carrossel e contínuo, eu também vim aprender quando eu entrei na Cefet Júnior também, para mim era tudo carrossel e ponto, mas a diferença é bem simples, assim, é que no carrossel não tem uma imagem, né, diferença entre uma e outra, entre um post e outro, né, uma página e outra, e já no contínuo já você percebe que tem essa continuação de um elemento, de um texto, talvez. Muitos perfis de design também usam esse recurso, né, de carrossel contínuo para trazer, talvez, um interesse na pessoa que está vendo. Isso gera muito interesse enquanto vai passando, né, o post, assim, ver que continua, não corta a imagem,
não tem essa divisão, então isso gera um interesse para a pessoa ver o post inteiro, em vez de ver só o primeiro post ou só o segundo. Então isso influencia bastante também. Tem alguns recursos também para fazer isso, o Canva mesmo, fazendo pelo Canva, você consegue fazer, tem um recurso que se chama grid, né, que você pode colocar margens assim para colocar os elementos de forma bem organizada para montar esse carrossel que de uma forma bem de uma estética que seja bastante atrativa para a pessoa que está visualizando. E uma dica também, né, para na hora de você juntar tudo isso que a gente falou sobre tipografia, sobre as cores, depois de você montar assim e tiver com dúvida ainda se aquele post que você fez tá bom, se a arte que você fez tá boa, mandar para alguém que não tenha nada a ver com o que você está fazendo e pedir opinião. A opinião da pessoa também ela vai ser um dos usuários, né, que vai visualizar aquilo, e ela vai dar uma opinião, querendo ou não, imparcial, assim, que vai trazer um insight bom para você ver se você está indo pelo caminho certo da arte que você está fazendo, se está gerando o interesse que você está desejando, né, tendo o resultado que você está desejando de acordo com a hierarquia visual que você desenhou, determinou. Então, é uma dica, assim, bem boa para na hora de você montar os posts. Pode passar. E só passando rapidamente também em relação ao story, também é uma coisa assim bem que é mais próxima assim, para aquelas pessoas que já têm uma ligação, um acompanhamento, né, da empresa. Então, mas ainda assim a percepção visual pode sim influenciar para o usuário, né, que está vendo aquele story, que está vendo aquela postagem que você está fazendo. Então, tentar sempre trazer harmonia para o post que você está fazendo, para o story que você está fazendo também é importante. E trazer tudo o que a gente falou para cá, para fazer o story também é importante. Deixa eu passar. Bom, então, depois de falar bastante sobre design, né, eu trouxe aqui também um pouco sobre estratégias de conteúdo para tentar fazer um conteúdo bem mais planejado e não ficar apenas em coisas intuitivas assim. Então, ter um planejamento é importante, e esses tipos de conteúdo, né, essas estratégias de conteúdo também vão ser relevantes assim, na hora de direcionar o público que você está fazendo. Então, vai ser importante também para tornar a rede social como uma vitrine de conteúdo que é responsável por gerar a autoridade que vocês querem, né? E também vai aumentar um pouco a visibilidade e o alcance da marca, e vai ser muito relevante para o público conhecer de fato quem é a Argos, né? Quem é a marca, quem é a empresa que está se comunicando com eles. Então, tem aí os tipos de conteúdos institucionais, promocionais, informacionais e de relacionamento. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Os institucionais, né, eles têm um foco maior assim na apresentação. Então, esclarecer um pouco sobre a empresa, né, promover as ideias da empresa, os valores da empresa e do trabalho que a empresa realiza. Então, comunicar bastante sobre ações que a empresa realiza, por exemplo, fazer de fato aquele jabá, né, aquele famoso jabá sobre a empresa. Então, trazer talvez a missão, né? Eu trouxe aí como exemplo uma postagem que a gente fez no nosso perfil que a gente tem para a universidade, né? A gente tem um perfil da empresa para os clientes e temos um para a universidade, e esse a gente colocou no nosso para a universidade, trazendo um pouco sobre a nossa cultura espartana. Então, promovendo assim como é o nosso modo, a nossa cultura, como a gente se comunica entre a gente, dentro da empresa, e também como a gente comunica com nossos clientes, vir para fora também. Então, por exemplo, uma página institucional, né, que fala sobre os valores da empresa. Isso é muito comum, tem sempre sobre a empresa, sobre nós, que fala sobre
os valores da empresa, a missão, visão, e tudo isso, o propósito da empresa. Esse é um exemplo de conteúdo institucional. O conteúdo promocional também é o mais comum, né, do marketing, que é, de fato, anunciar, né, promover ou um serviço ou um produto que a empresa oferece. Então, trazer gatilhos que possam atrair, né, eu vou falar um pouco mais para frente, já dando um spoiler sobre gatilhos, mas trazer coisas que atraiam, que geram curiosidade, alguma urgência, talvez, e vontade, né, da pessoa de entrar em contato para adquirir o serviço, ou então aquele produto. Aí, como exemplo, eu trouxe também uma postagem que a gente fez, né, sobre as nossas soluções. Então, a gente trazer, né, de fato, informações sobre aquele produto, como ele funciona, talvez sobre preços, valores, e como adquirir, talvez. Então, trazer esse tipo de o conteúdo promocional tem esse intuito mesmo. Tem o conteúdo informacional, né, que vai além desses conteúdos que eu já falei, né, de institucional, de apenas promover a empresa ou o produto. O informacional, ele já tem a importância dele, né, de trazer mais valor, de fato, agregar de valor, de fato, para o cliente, né, de vocês, para o usuário, ou para quem apenas acompanha a empresa, trazer informações, né, que possam ser atrativas para o público de vocês, com assuntos que sejam interessantes. Por isso também que é interessante conhecer o público de vocês, saber montar talvez a barra persona de vocês, né, para saber o que pode atrair, que tipo de conteúdo pode atrair o público de vocês. E o conteúdo informacional também vai ser muito importante para aumentar o senso de autoridade que a empresa vai ter sobre determinado assunto. Então, vai tornar a empresa referência naquele assunto. Conforme ela for se comunicando, né, falando, trazendo informações sobre aquele assunto, ela vai ser referência naquele assunto. Por isso que os conteúdos informacionais são muito importantes. Então, trazer dicas. Eu também dei uma stalkeada assim, no perfil de vocês e vi no perfil da Arcos, né, e vi que tem bastante conteúdos desse estilo, né, de conteúdos do tipo informacional, que é uma estratégia muito boa, assim, para, de fato, trazer autoridade para a empresa, para a empresa, e se comunicar com os seus clientes. E, por fim, né, tem a estratégia de conteúdo de relacionamento, que é aquele que vai aproximar, né, o cliente de vocês mais ainda, né, trazer, o objetivo é trazer, né, tornar a empresa mais acessível e trazer esse ar de humanizada, né, para a empresa de vocês, e mostrar que vocês se importam de fato com o cliente, e vai ser importante também para conquistar e talvez fidelizar o cliente de vocês, aqueles que já acompanham vocês, que talvez tornando eles como defensores também e divulgadores da marca, que vocês vão trazer esse sentimento de proximidade com eles e fazer com que eles sintam como parte da marca, né? Como muitas pessoas, muito disseminado vestir a camisa, né, de vocês. Então, o conteúdo de relacionamento aí, eu já trouxe como exemplo um story que a gente fez, que a gente tem costume de fazer, né, que é mostrando depoimentos de clientes nossos, de projetos que a gente fez, de trazer também cases de projetos que a gente fez, usar muito de gatilhos de prova social também, que é trazer esses depoimentos de proximidade, né, que trazem proximidade e que mostra que a gente tem essa importância, dá essa importância, né, para o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. Pode passar. E então, falando por fim, né, finalmente sobre gatilhos mentais que eu comentei aí, continuando ainda nessa linha de psicologia, né, de neuromarketing também, os gatilhos mentais eles vão ser um estímulo que vão provocar reações e sentimentos nas pessoas. Então, a psicologia diz que elas são as decisões que a gente toma inconscientemente e só depois que a gente toma consciência. Os gatilhos mentais eles vão
ser esses agentes, né, que vão provocar essas ações da pessoa, vai tirar ela da zona de conforto, e trabalha muito com as emoções das pessoas, para poder entrar em contato com a marca. É uma estratégia muito utilizada também nas vendas, assim, mas também no marketing, para gerar alguma ação, né, para influenciar, entre aspas, a tomada de decisão da pessoa, do cliente, para que ele tome, de fato, uma ação de acordo com o gatilho que a gente usar. Existem diversos tipos de gatilhos mentais. Tem até um livro, né? Eu vou trazer alguns exemplos, mas é muito interessante vocês pesquisarem mais sobre isso. Tem vários artigos, mas tem um livro só sobre gatilhos mentais. Eu confesso que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ler, mas ainda assim eu pesquiso bastante sobre, e é muito interessante para vocês. Então fica aí de dica para vocês pesquisarem. Aí, como exemplo, pode passar, B. Como exemplo, eu trouxe 3 gatilhos que são, assim, bastante usados, assim, no marketing, que é o de escassez, de urgência e de novidade. O gatilho de escassez, ele vai causar, ele é aquele gatilho que vai causar uma sensação de que a compra ela precisa ser feita antes que a oportunidade acabe. Então, aquela propaganda que fala sobre poucas vagas, talvez um bônus que é só para X pessoas, esse tipo de gatilho que vai fazer a pessoa tomar uma decisão muito rápida por medo de perder aquela oportunidade de compra, aquela oportunidade imperdível de fazer um bom negócio. O gatilho de urgência, ele se aproxima também um pouco do gatilho de escassez, mas ele vai tratar muito mais, vai estar mais ligado ao tempo. Então, vai dar uma ideia de que o produto ou o serviço, né, ele vai ter um prazo, né, um tempo limitado para ser adquirido. Por exemplo, usar expressões ou palavras que façam a pessoa tomar uma ação instantânea. Então, colocar talvez só até hoje, último dia de compra. Por exemplo, a gente está na semana do cliente, a gente está dando uma promoção, né? Está dando um desconto, que vai ser exclusivo para essa semana. Então, já é um gatilho de urgência, a gente está colocando que esse desconto, né, vai durar até o fim de semana, então, até o fim dessa semana. Então, é um exemplo de gatilho de urgência, que é muito usado assim no marketing, e é muito bom vocês usarem. O gatilho de novidade, ele vai trabalhar em cima, né, de trazer do prazer, né, da pessoa usar ou de criar alguma coisa que está em alta, que é novo, super novo. Então, vai trabalhar muito com a autoestima, né, da pessoa. Então, por exemplo, uma ação que vocês podem... Esse é muito mais prático, então, realizar talvez ações de atualizações periódicas do produto de vocês, do serviço de vocês, e sempre trazer alguma novidade. Mas também, pelo contrário, se for novidades em tempos mais longos, assim, né, mais espaçados, também vai mexer um pouco sobre o gatilho de escassez, né, que a pessoa vai ser uma novidade por tempo determinado, né, por um tempo menor, assim. Então, dá para usar vários gatilhos ao mesmo tempo. Tem, como eu falei, dei o exemplo que tem o gatilho de prova social, que eu dei o exemplo de depoimentos, tem de reciprocidade, enfim, tem diversos outros gatilhos mentais que é muito interessante vocês usarem, tanto nas vendas, assim, quanto no marketing, na divulgação de vocês, nos conteúdos promocionais, talvez. Então, é muito interessante vocês pesquisarem e conhecer mais sobre gatilhos mentais. Pode passar. E para fechar um pouco, né, sobre essa organização, né, do perfil, né, das redes sociais, trazendo um pouco aqui a organização do feed também, como um todo, né? A gente falou bastante sobre a organização da arte, né, do design de um post, de uma publicação, mas é muito importante, assim, também ter um olhar atento para a organização do perfil, né, do feed como um todo. Então, seguir a identidade visual, como a gente comentou, entender que os conteúdos eles vão ser, que tipo de conteúdo vai ser atrativo para o público, e construir o perfil organizado com uma estética que seja atrativa, vai ser bem importante. Então,
Tem pessoas também que adotam, né, mas isso é particular de cada estratégia, mas tem pessoas que adotam também organizações específicas do perfil, num estilo, por exemplo, esse primeiro estilo é o estilo xadrez, que vai intercalando duas cores assim no fundo, né, principais, que notadamente você entra no perfil e já percebe que tem esse tipo de organização. Tem esse estilo, esse segundo estilo, que é em fileiras. Tem diversos outros estilos assim, de organização de perfil que vai de acordo com a organização, né? A estratégia de cada um, a identidade também visual de cada um, de cada marca. Mas é muito interessante de trazer, né? Para trazer essa estética mais organizada para o perfil. E uma coisa também que é interessante trazer também em relação ao planejamento, né, desses conteúdos visual que vocês vão utilizar e os tipos de conteúdos que é interessante para o público, né, conhecendo o público e os tipos de conteúdo que é interessante, montar talvez um calendário editorial de publicações que pode auxiliar nessa organização e nas estratégias, né, além de trazer mais constância para o perfil de vocês, para os conteúdos que vocês vão trazendo. Um exemplo, né, um case que foi até polêmico, assim, foi o da Boca Rosa, todo mundo deve ter visto, da organização do Stories, né, que ela fazia, mas isso, para quem tem entendimento assim, né, sabe que é importante ter essa organização, assim. Claro que isso é mais um direcionador, a gente, dependendo do tamanho, né, da estrutura, né, da equipe de marketing, talvez, pode ser um pouco complicado de seguir a risca, mas isso é muito importante para ser um direcionador da estratégia de vocês, para trazer essa constância, né, e essa organização. Pode passar. Bom, aí, finalizando aqui, a gente trouxe também, quis trazer um pouco também sobre a análise de métricas, né, porque depois a gente põe tudo isso em prática. Como a gente vai saber que essas ações que a gente está fazendo estão dando certo, estão trazendo resultado? Vai ser a partir dessas análises, desses indicadores de desempenho, que a gente pode ver tanto pelos insights no Instagram, mas tem diversas outras ferramentas que são muito interessantes para fazer esse acompanhamento, mas aqui a gente trouxe a ferramenta do Instagram, que ela já é bem interessante assim, de visualizar. O Instagram comercial, né, o perfil comercial, ele tem essa ferramenta disponível, que é bastante interessante. Ele traz muitos recursos que são bem criativos, assim, e bastante interessante, assim, para trazer essa análise de dados do perfil de vocês. O perfil, né, comercial da desempenho, então fala sobre a conta como um todo, né, o desempenho da conta como um todo, o desempenho das publicações individualmente e também informações sobre o público-alvo, então dá para entender também quem são as pessoas que estão acessando o perfil de vocês e interagindo com vocês. A gente trouxe aqui algumas métricas assim, mas existem diversas outras que vocês podem acompanhar, e a gente trouxe também métricas que são mais voltadas para estratégias assim, de impulsionamento, né, que podem ser por engajamento, também métricas mais orgânicas, assim, que é o número de curtidas, comentários, o lifetime value, o ROI também, que é o retorno sobre investimento, que essas demais métricas também, que vão ser bastante interessantes, assim, de ser acompanhadas quando se faz impulsionamentos e promoções, né, tráfego pago, né, da conta de vocês. Assim, a gente trouxe, né, algumas, assim, existem várias outras, mas não necessariamente vocês precisam acompanhar todas. É muito importante também fazer a seleção correta, assim, de acordo com a estratégia, né, dos indicadores, né, das métricas
que são mais interessantes, né, para a estratégia de vocês, em vez de acompanhar tudo de uma vez e não ter insight nenhum dos dados que vocês estão analisando, que vocês estão acompanhando, né? Então, e selecionar algumas métricas, né, é mais interessante do que acompanhar todas. No mais, pode passar. A gente trouxe também várias dicas, assim, né? A gente vai disponibilizar esse material para vocês. E a gente também colocou várias dicas aí sobre várias referências aí que vocês podem pesquisar sobre cores. Então, tem aí a Adobe Color, tem essas sugestões também para... Pode passar, só para mostrar. Acho que não vai dar tempo, a gente queria mostrar algum site assim, mas talvez não dê tempo. De banco de imagens também. Pode passar. É só para mostrar. Banco de fotos também é bastante interessante, assim, para pesquisar. Eu, particularmente, uso o Canva, assim, e já me contento com os ferramentas os ícones que o Canva dá, mas vocês também têm essas opções aí. A gente também trouxe algumas recomendações de podcast e de perfil também, que vocês podem entrar e conhecer mais, né, entender mais sobre marketing, no geral, também como o design gráfico, essas coisas. Então, a gente trouxe algumas sugestões aí de perfis e de podcasts que são interessantes, assim, para trazer mais, agregar mais, né, nesse estudo de vocês. E eu acho que é isso, né? Dúvidas, se alguém tiver dúvidas, é só abrir o microfone, levantar a mão. E é isso. Caso vocês também não tenham dúvidas agora, pode ficar à vontade para chamar a gente no WhatsApp. Os nossos números estão naquele início do PPT que a gente vai disponibilizar para vocês. Pode falar, Pedro. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida que é sobre o seguinte: a gente tem algumas parcerias, né? Com a empresa Toa, com a Trust, por exemplo. É interessante a gente, com alguma frequência, postar alguma coisa em relação às nossas parcerias. Isso dá, de certa maneira, gera alguma confiança no lead, algo assim? Boa. Posso responder essa pergunta? Então, é legal, sim, você postar, né, para mostrar que vocês têm parcerias aí com instituições de centro de treinamento, como a Atuar. A Atuar, inclusive, é muito boa. Para mostrar também a autoridade de vocês no mercado em relação à capacidade. Vocês, por exemplo, uma parceria com a Atuar, a pessoa, ela pesquisando na Atuar, ela percebe que é um centro ali de treinamento especializado em Excel, VBA, Power BI, então pode ter ali essa relação de então significa que eles mandam bem nessas ferramentas por ter essa parceria, passa aquele ar ali de mais autoridade. E também, uma coisa que a gente faz aqui na Cefet Júnior, a gente tem parceria com uma plataforma de pesquisa chamada Ray Market Sound, que ela fornece diversos temas assim super diferentes do mercado, tanto sobre cosmético, academia, mercado agro, e a gente leva isso para as nossas reuniões de proposta, para agregar valor. Então, quando a gente faz a reunião com o lead de negociação, a gente fala para ele que a gente tem parceria com uma empresa que é uma plataforma de pesquisas muito assim renomadas, com fontes confiáveis, para estar agregando valor ali no projeto e trazendo informações concretas para o cliente. Então, é uma coisa que pode agregar bastante valor. Obrigado. Agora na fila tá a Rebeca? Pode perguntar aí. Rebeca. Oi, gente, boa noite. A gente está fazendo uma tarefa para o treino agora, que é como se a gente tivesse que criar uma nova identidade visual para o Instagram da Argos. Se uma empresa está fazendo isso no Instagram dela, vocês acham que isso seria assim, um processo? Ou, tipo assim, se ela mudar a identidade visual dela de um post para o outro do nada, isso pode ser muito agressivo para o cliente? Ou, porque eu já vi alguns casos de
empresa pequena mesmo, tipo microempresa, fazer um post apresentando a nova identidade visual. Então, eu queria saber, tipo assim, se existe um pouco isso, tipo, essa estratégia, assim. Show, realmente tem essa estratégia de você apresentar. Tem até algumas empresas que às vezes fingem que o perfil caiu. Tem vários tipos de estratégia e brincadeiras que você pode fazer para poder chamar a atenção do cliente. Então é algo super válido. Essa daí é um clássico do perfil apaga tudo, do nada some tudo, desaparece durante alguns dias e quando volta, pá, a identidade visual completamente nova, a página está completamente repaginada. Então é uma estratégia assim voltada para apresentar. Tem também empresas que simplesmente mudam a identidade visual de um dia para o outro e não avisam. Às vezes é muito interessante você explicar para o seu perfil, para o seu público, o motivo de você estar passando por aquela identidade visual, por aquela mudança, até porque você mostrando a autoridade sobre a mudança, você também consegue aproveitar disso para poder fazer uma propaganda e já chamar a atenção do cliente. Então é uma ideia super válida, uma estratégia muito boa, inclusive. Eu queria complementar o B rapidinho, porque eu participei de uma estratégia dessa aqui na Cefet Júnior, que foi um rebranding que a gente fez. A gente percebeu que o nosso Instagram estava um pouco infantil. Então, a gente decidiu trazer um ar mais profissional, acrescentando preto. E aí, a gente foi fazendo aos poucos. Pensando, realmente existe o que o B falou, mas imagina, vocês apagarem tudo, ou simplesmente mudar do nada, pode causar um choque realmente. A gente foi mudando aos poucos. Então, no nosso post, a gente foi acrescentando aos poucos o preto. E aí o público ele foi se acostumando com aquilo aos poucos e quando a gente tomou assim, o preto na maior parte, foi uma coisa que já estava ali meio que previsível. Então não foi um choque. É uma estratégia que vocês podem fazer, mas caso vocês não tenham tempo para isso, vai ter que ser direto mesmo, como vocês estão aí no processo seletivo. Entendi, obrigada. Pode falar, Dara. Oi, gente, boa noite. A minha pergunta, ela tinha, na verdade, um pouco a ver com a pergunta da Rebeca, que eu acho que você respondeu em parte até, que é se tem como uma empresa fazer, tipo assim, um rebranding total sem perder a identidade visual anterior da empresa, digamos assim. Tipo, que não é intencional perder a identidade visual da empresa. Tem sim. Principalmente quando você analisa a empresa e você vê que talvez aquilo dali não está mais fazendo sentido, inclusive isso é uma coisa muito comum em startups. Essas startups que surgem assim de forma rápida no mercado de incerteza, é normal pivotar, e aí muitas delas fazem um rebranding, porque começou de forma muito barata, então, tipo, uma startup ela não vai gastar dinheiro com logo no início, pagar uma logomarca muito cara. Então, eles fazem um trabalho simples e aí depois eles fazem um rebranding e tá tranquilo. Mas é legal, como o B falou, né, você avisar o teu usuário, o teu cliente, explicar por que vocês estão querendo fazer essa mudança, né, esse rebranding, trazer uma nova cara para o negócio de vocês, que aí é tranquilo, fica bem de boa em relação a isso. Mas isso acontece bastante. Inclusive, muitas empresas estão querendo modernizar a logo, né? Trazer ela mais para o atual, trazendo mais inovação. Então, muitas logos, inclusive do... eu esqueci agora o nome, mas Ponto Frio, se eu não me engano, e outras empresas trouxeram uma logo com as bordas mais arredondadas, por exemplo, trouxeram um ar assim diferente. Mas sem perder aquela identidade visual total, mas trouxe ali algumas mais minimalistas, mas trouxe uns itens extras ali que antigamente não tinha. Responde a sua pergunta? Responde sim, Sim. Isso aí ia dar também um exemplo também, a Tati respondeu bem. Várias marcas, né, fazem isso muitas vezes só com a logo mesmo. Então, tem um exemplo aí da logomarca da Globo, talvez, pra vocês perceberem. Muda bastante conforme o tempo, vocês forem pegar de lado de trás. Até agora mudou bastante. Tem diversas marcas, assim, né, empresas que fazem dessa estratégia assim, de mudar só os elementos gráficos, talvez. Deixa até para ir se atualizando, né? Isso também acompanha, talvez, a comunicação da empresa. E agora vamos tirar uma fotinha, gente.
com todo mundo aqui. Esse momento Obrigada, muito legal. Letícia. Nada. Gente, mas eu queria muito tirar uma foto com vocês, até para estar postando no LinkedIn, que é muito bom. Fica até dica aí para vocês. Se vocês puderem ligar a câmera, quem não puder também, super entendo. Eu vou tirar a foto aqui Não é também. lembrada. Boa, um monte de rostinho novo que eu tô vendo aqui. Muito bom, pessoal. Acho que já dá para ligar. Alguém mais vai ligar a câmera? Se puder avisar aqui no chat, só para a gente esperar um pouquinho. Ajeitar meu cabelinho também. Então, show. Acho que vai ser isso aqui. Então, vamos preparar para o print. B, você tira o print aí? Tiro sim, tiro sim. Show. Vamos lá. Foi, tirei. Tirei, gente. Valeu, pessoal. Gente, eu só queria agradecer muito, muito mesmo, foi incrível, eu gostei muito de verdade, vocês arrasaram demais, muito conteúdo bom, acho que a galera também vai ajudar bastante na hora de fazer a tarefa deles, ajudou muito a gente, né, que não é trainee também, porque tem muita coisa para aprender, muita coisa envolvida, vocês arrasaram mesmo, de verdade, muito obrigada por estarem aqui com esse tempinho, sei que deu trabalho, então, obrigada mesmo, viu? Nada, gente. A gente que agradece aí o agradece. convite.